Bom dia, graça e paz para nós, louvado seja Deus. Graças a Deus, mais um dia. Se alegre, meu irmão, se alegre. Aí você vai dizer, mas as coisas estão difíceis, estão, mas elas vão melhorar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É importante que você tenha fé, coragem, ousadia, determinação. Só conquista quem tem isso. Louvado seja Deus. Eu ia falar uma palavra, mas me veio aqui no meu coração outra. Eu acho que praticamente todos têm conhecimento na Bíblia e conhecem, a história do povo hebreu, de Israel. Aquele povo que ficaram vários anos escravizados e aprisionados lá no deserto, E a Bíblia diz que eles sempre clamavam pela libertação. E a Bíblia diz que Deus lembra daquele povo e levanta Moisés para ir naquela terra, enfrentar Faraó, libertar aquele povo, Faraó, e Deus levanta Moisés, e Moisés volta lá ao Egito para libertar aquele povo. Mas para começar, vou falar para você, Moisés achou que não podia, Moisés achou que não tinha condição. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, quando Deus tem um propósito na tua vida, você não pode dizer que você não tem condição, você não pode dizer que não é preparado, porque Deus capacita os escolhidos. Deus não erra, eu erro, você erra, mas Deus não erra. O olhar de Deus é certeiro. Eu quero lhe dizer que a Bíblia nos diz que o Senhor lhe conhece, que o Senhor lhe escolheu lá quando você foi gerado no ventre. Você não tinha nem ideia, você não tinha nem noção, mas Deus te escolheu. Então para desse mimimi aí, tá ligado? Vamos focar, porque Deus escolheu, porque você tem capacidade. E a Bíblia diz que Deus manda Moisés lá, e Moisés vai. Moisés acredita e Moisés vai. E aí, Moisés chegou lá e falou com o Faraó e já pegou o povo e levou? Não, pelo contrário. Moisés já enfrenta uma peleja enorme. E Deus falando, e Moisés falava com Faraó. E quanto mais Moisés falava com Faraó, a Bíblia diz que Faraó endurecia mais o seu coração. E foi preciso chegar várias pragas naquele lugar, mas quanto mais praga Deus mandava do Egito, mais Faraó endurecia o seu coração. Até quando chega um dia, Faraó resolve liberar o povo. Mas nisso, o próprio povo que queria a libertação, eles também, muitos deles, começam a murmurar lá dentro do Egito. Muitos já começam a se chatear com Moisés. Irmãos, temos que entender que guerra é guerra, É guerra. Conquistas só existem em campo de batalhas, E campos de batalhas realmente trazem dores, trazem angústias, trazem muitas vezes desânimo, mas para quem persevera traz vitória. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Faraó libera o povo e Moisés sai com o povo e vai em direção a Israel, em direção à terra de Canaã, terra maravilhosa. A Bíblia diz que lá manava leite e mel, era a terra prometida por Deus. E você acha que eles saíram dali e já chegaram na terra e bam. Não, pelo contrário, processos dolorosos. E o que é que eu aprendo com isso? Que não é diferente de mim nem de você. Sabe, nós temos uns processos sim dolorosos, temos uns processos para poder valorizar, para poder acreditar, para poder ver milagres, e Deus opera milagres nesse caminho. E a Bíblia diz que eles chegam num determinado lugar
E de repente, quando eles olham para trás, quem vem? Vem Faraó com o seu exército. Faraó se revolta e diz: vou buscar esse povo de volta, vou trazê-los, vão continuar escravo. Eu quero dizer que o inimigo, ele quer que você continue escravo. Por isso que você tem que abrir a sua mente. Você não pode se amedrontar, mas você tem que confiar no Senhor. E você tem que avançar, avançar, avançar. Fé, coragem, ousadia. Mas aquele povo, eles olham para trás, é Faraó, eles ficam amedrontados. E agora, Moisés, eles olham para frente, só tem o quê? O mar. E aí eles não têm saída. E eles começam a murmurar, e eles começam a reclamar. E eles vão até Moisés, e Moisés fala com o Senhor, e o Senhor fala para Moisés: toca nas águas, Moisés. E a Bíblia diz que Moisés toca nas águas e o mar se abre e o povo passa. O povo começa a entrar, pisando em terra seca, atravessando o mar em terra seca. Uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro. E aí eles entram e começam a caminhar. Eles começam a atravessar o mar. E aí tudo acabou? Não. Quando menos eles esperam, quem entra também? Entra Faraó com seu exército. Para quê? Para tentar trazê-los de volta, para tentar aprisioná-los. Mas o Senhor diz o quê? Se acalme e veja o grande livramento que eu darei hoje. E a Bíblia diz que quando aquele povo continua caminhando, porque a travessia era grande e Faraó e seus cavaleiros, seu exército continuava atrás. Mas a Bíblia, aquele povo amedrontado, muito ainda triste, amedrontado, murmurando. Mas diz a Bíblia que quando, os hebreus, Israel, pisa lá do outro lado, a Bíblia diz que Deus fecha o mar, engole todo aquele povo, o mar. Irmão, não é diferente com você e comigo. Louvado seja Deus, compartilhe o vídeo, continue na fé. Jesus te ama. Louvado seja Deus, dia de paz.